Meu irmão, que Deus abençoe você. Eu sou Guilherme Maia e com muita alegria nós vamos fazer mais um vídeo refletindo em cima da doutrina da Igreja Católica. E de modo especial essa semana é a última semana do ano litúrgico. Diferente do ano civil, que termina dia 31 de dezembro, o nosso ano litúrgico termina no próximo domingo, dia 24 de novembro de 2019, aonde que celebramos a festa de Cristo Rei. Após essa festa, terminamos o ano litúrgico e já começamos o Advento, que é a preparação para celebrarmos a festa da encarnação de Nosso Senhor, para celebrarmos o Natal de Jesus. E a palavra Advento tem um significado todo especial. É uma preparação, onde Advento quer dizer há de vir, há de chegar, está para chegar, prepare. Endireitai os vossos caminhos, eis que o Senhor já vem. Esse é o significado, é um tempo de conversão, um tempo de penitência. Toda a nossa vida é uma época de conversão e de penitência, mas isso se torna mais evidente durante também o período do Advento. São as duas épocas de extrema preparação de conversão, a Quaresma e o Advento. E neste Advento, nós temos dentro do Advento dois momentos. O primeiro momento nos dois primeiros finais de semana, aonde a igreja dentro da liturgia reflete em cima da segunda volta de Cristo, a sua vinda gloriosa, definitiva. Tem um caráter escatológico que tem a ver com a vinda do Senhor. Nas duas últimas semanas do Advento, vivemos a liturgia do Natal, da encarnação do Verbo de Deus. Deus que se fez homem por amor a cada um de nós. E por isso se encarnou em nosso meio para trazer a misericórdia, para pregar o Evangelho, a Boa Nova. Mas vamos lá. Dentro desse Advento, eu gostaria de focar nessas duas primeiras semanas escatológicas, que a gente já começa a preparar o nosso coração para a vinda do Senhor. A sua segunda vinda, a vinda definitiva. E mediante toda a realidade que nós temos vivido na nossa sociedade, toda a realidade que a nossa igreja tem sofrido, sendo marcada pela falta de sacralidade, pela falta de radicalidade do Evangelho, pela falta de valorização com aquilo que é primordial, que está lá no Código do Direito Canônico. A grande preocupação, a preocupação primordial da igreja é com a salvação das almas. O resto, questão social, política, é secundário. Na verdade, a gente nem pode misturar a política com o evangélico. A política é um princípio civil, que nós como cristãos temos responsabilidade, sim, mas a função da igreja principal é a evangelização. Mediante toda essa nossa realidade que tem sido sofrida, eu gostaria de refletir com você em cima do que traz para nós o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675 e 676, que diz o seguinte sobre o Advento. Antes do Advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma grande provação final, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa. Olha só, sobre a forma de uma impostura, ou seja, de uma falsa postura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente. É tudo que a teologia da libertação, o comunismo dentro da igreja tem colocado para nós, uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Nós vemos justamente isso, ou seja, uma solução aparente, enganadora, mas aonde que nós pagamos o preço, abrimos mão da verdade e abraçamos a apostasia, abraçamos a heresia, largamos de lado a doutrina de Cristo por causa de uma teologia política, com uma desculpa esfarrapada que estamos preocupados com os pobres, mas na verdade queremos introduzir o comunismo e o marxismo dentro da igreja, à custa da apostasia da verdade.
A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de si o Messias que veio na carne. Parágrafo 676. Esta impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma mitigada, a Igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso, disfarçadamente perverso. Pois é, meu irmão, em cima do que diz para nós o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 675 e 676, eu quero te abrir os olhos, abrir a sua atenção para aquilo que tem assolado as nossas comunidades, assolado as nossas paróquias, o comunismo, que dentro da igreja tem um nome muito bonito, chamado Teologia da Libertação, mas é um grande câncer dentro da igreja, e que é repelido, que é aqui excomungado pelo catecismo da igreja. Ou seja, nós deixamos de lado o sagrado, deixamos de lado a religiosidade, deixamos de lado a radicalidade do evangelho e, mais do que isso, deixamos de lado a busca pela santidade, com uma falsa desculpa que estamos preocupados com as questões sociais e políticas, aonde que, na verdade, há uma preocupação em introduzir uma doutrina comunista, uma doutrina que vai destruir, está destruindo a nossa igreja. E em custa disso, em troca disso, melhor dizendo, de colocar essa teologia dentro da igreja, abrimos mão da sã doutrina católica. Eu estou falando isso devido às propostas contidas dentro do instrumento Labores, do latim para o português, o instrumento de trabalho, que foi apresentado pelo Replan junto ao Sínodo da Amazônia. Não há nada de mal, de maligno, de forma alguma em um sínodo, muito pelo contrário, foi convocado pelo Santo Padre, mas assim dentro do instrumento Labores, aonde que, como diz o Catecismo da Igreja Católica, apresenta doutrinas heréticas, doutrinas apóstatas, que vão contra a doutrina que Cristo deixou para a sua igreja. Ou seja, quais são uma dessas propostas? O sacerdócio, o celibato opcional para o sacerdote, aquele homem que abriu mão de ter uma família biológica pequena para ter uma família espiritual maior, para se doar por inteiro. Então, a primeira coisa, estão querendo destruir isso, querendo destruir o celibato sacerdotal, com uma desculpa que os índios não entendem isso. Mas, meu irmão, cá para nós, o povo indígena brasileiro foi evangelizado pelos jesuítas na época do padre Manuel de Nóbrega, na época do padre José de Anchieta, e todos eles viviam o celibato. E eles evangelizaram, não foram com concessões, não foram com jeitinho, abrindo brechas, mas foram com a santidade. E aonde a gente corre esse primeiro risco, a questão do celibato opcional. O segundo risco, rito amazônico, um rito litúrgico especial para que os povos indígenas possam celebrar a Eucaristia. Mais uma vez, corremos o risco de uma concessão, aonde que se perde o sagrado da liturgia, de anos que a igreja tem se organizado. E um terceiro risco muito grande, ordenação de mulheres ao ministério sagrado. Nada contra o gênero feminino, mas contra, sim, a troca de lugares entre gênero masculino e feminino. Cada um de nós, o masculino e o feminino, tem um lugar dentro da sociedade e tem um lugar também dentro da igreja. Assim como Cristo se encarnou como homem e ele é o sumo sacerdote e ele é o esposo daquela que é a esposa, a igreja, o homem sacerdote assume esse lugar in persona Christi, de ser também o esposo da sua esposa, a igreja, a paróquia.
Por isso, como esposo, ele assume, ele precisa que seja homem, viril. E toda a história do sacerdote, seja no Antigo ou no Novo Testamento, Deus escolhe os varões viris para assumir esse ministério apostólico. Ou seja, por que eu peguei também o Catecismo da Igreja? Porque em 1917, Nossa Senhora de Fátima apareceu aos pastorinhos. E ela fez 6 aparições. Foi de 13 de maio a 13 de outubro de 1917. E no dia 13 de julho de 1917, ela revelou aos pastorinhos o segredo de Fátima. E na segunda parte do segredo, Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que rezassem, consagrassem a Rússia ao Imaculado Coração dela, para que a Rússia se convertesse e para que os erros da Rússia não se espalhassem pelo mundo. E um dos grandes erros é justamente o comunismo, que tem como objetivo principal exterminar o cristianismo. Nós vimos isto hoje totalmente explícito nas ideologias que o PT, que o PSOL tem oferecido, as ideologias de gênero, o aborto e várias outras ideologias. Nós vemos isso no ataque que a extrema-esquerda chilena tem feito, destruindo igrejas católicas, arrombando sacrários, profanando o Santíssimo Sacramento. Isso em 1917, olha quanto tempo. Nossa Senhora avisou os pastorinhos e pediu que rezássemos para que esse mal não possa nos assolar. Por isso, meu irmão, quero fazer esse vídeo denunciando toda essa prática do mal que o comunismo e a teologia da libertação têm trazido até nós, a nossa sociedade atual, e te convidar para que em família rezemos o Santo Rosário da Virgem Maria. Rezemos o terço todos os dias, para que a santidade, a sacralidade possa voltar a reinar dentro das nossas comunidades, dentro das nossas paróquias, para que volte a ser como objetivo da igreja a salvação das almas, e não uma questão política, e não uma questão social. O social vem a ser complemento da nossa busca de santidade, da nossa busca por Deus. Que a gente pegue lá em Mateus 25 e possa ver no pobre ali o Cristo, possa amar o pobre que completa no seu corpo o que falta nas dores de Cristo e não fazer do pobre um palanque político para ganhar das eleições. Por isso eu te convido, meu irmão, vamos combater esse mal rezando o Santo Rosário da Virgem Maria. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.